Boa noite a todos, boa noite aos pais dos nossos estudantes, os colegas e também alguns estudantes que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião de pais. Eu sou a professora Ana Rita, atualmente estou frente à direção-geral do Campus Alegrete. Iniciamos no dia 23 de agosto o nosso segundo semestre de 2021, ainda em formato remoto. E no primeiro semestre, no início do ano, eu dizia para vocês, para os nossos estudantes, para os pais, sintam-se muito acolhidos por nós. E hoje, repito as mesmas palavras depois de alguns meses. Então, mesmo em formato remoto, nós gostaríamos de dar as boas-vindas a vocês na nossa reunião de pais, no nosso campus Alegrete. Ficamos muito felizes em poder recebê-los, mesmo nesse formato virtual. Então, hoje, esse momento, ele foi organizado todo pela nossa equipe do ensino, que está presente nesta live, direção de ensino, a coordenação geral de ensino, os coordenadores de curso, que hoje estão conosco, a assessoria pedagógica, e logo vão conversar com vocês, todos passando aqui informações referentes aos filhos de vocês. Além disso, nós temos os professores, os técnicos administrativos, da instituição, que vem aí fazendo um trabalho fantástico, em prol dos nossos estudantes nesse período difícil de pandemia. Então, repito, palavras que fomos trazendo repetidas vezes nas lives e reuniões que fomos realizando nesses últimos tempos: esperança, fortalecimento e questões relacionadas a desafios. Então, é isso que vem nos alimentando nesses últimos tempos. Eu passo de imediato a palavra para a prof. Elisandra, dando mais uma vez as boas-vindas a vocês. Permanecerei com vocês durante esta reunião e ficaremos à disposição para irmos conversando. Então, prof. Elisandra, atualmente nossa diretora de ensino, passo para você os trabalhos e vamos conversando com os pais. Boa noite a todos, saúdo meus colegas aqui nessa sala, saúdo aos familiares, e responsáveis que nos acompanham pelo YouTube, sejam todos muito bem-vindos, como a professora Ana Rita comentou, espero encontrá-los todos bem, saúdo nossos estudantes, que também nos acompanham, nossos colegas servidores do Campus Alegrete. É uma satisfação, então, estarmos, mesmo que neste formato, como colocava a professora Ana Rita, nós podemos estar passando algumas informações, para os familiares, tendo em vista, então, o início do segundo semestre letivo. Os coordenadores dos cursos nos acompanham, vão acompanhar também pelo YouTube ali, as questões do chat, e no final vão passar algumas informações também sobre os cursos. Os familiares que já estiverem em outras reuniões, podem estar estranhando a nossa nova formatação, digamos assim, Eu acompanhava a professora Patrícia nas outras reuniões, como coordenadora geral de ensino. Então, a partir desse semestre, estou aí à frente da direção de ensino, mas continuamos à disposição, de todos os familiares, colocaremos nossos contatos de e-mail no chat na sequência. Então, antes de nós entrarmos na pauta, então, me apresento, neste novo formato como diretora de ensino, e gostaria de passar, então, para a minha colega Rosângela, que a partir de agora me acompanhará, então, como coordenadora geral de ensino. Vou passar para ela dar uma palavrinha também com os familiares. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Rosângela Bittencourt Mariotto. Estou agora, então, na coordenação geral de ensino, É um prazer estar com vocês nessa noite, Para nós é sempre uma alegria a gente propiciar esse momento, com os nossos pais, dos nossos alunos dos cursos técnicos integrados, É um momento, assim, que a gente sempre valorizou, em nossa instituição, porque é um momento em que a gente tem uma proximidade maior, e pode falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, que vem sendo desenvolvido ao longo, desse ano letivo.
nós finalizamos, né, é importante ressaltar que nós finalizamos um primeiro semestre letivo nos cursos técnicos integrados, então é importante esse momento para a gente dar esse retorno a vocês, né, do que foi trabalhado até então, de como o ensino está organizado até então, e agora, na sequência, né, a professora Elisandra vai apresentar, né, as informações sobre o trabalho realizado e o que a gente tem, né, por vir agora ao longo do segundo semestre, tá? Também fico à disposição e volta, então, a palavra para a professora Elisandra. Obrigada. Obrigada, Rosângela. Então, senhores familiares, além dos nossos 3 colegas coordenadores dos cursos, né, o professor Jefferson, a professora Mariana Bach e a professora Mariana Dalri, nos acompanham a colega Daiane e a colega Ana Paula, do setor de assessoria pedagógica, e a nossa colega do gabinete. Então, estão aqui conosco na sala para nos auxiliar. Então, a gente vai passar algumas informações referente ao segundo semestre e também a questão dos resultados do primeiro semestre, né, as notas, que é a nossa pauta principal no dia de hoje. E depois a gente vai abrir, então, para os colegas coordenadores, passar as informações dos cursos e responderemos as dúvidas que porventura surgirem. Vocês, por gentileza, podem colocar no chat aí no YouTube, que a gente vai estar respondendo, né? Caso alguma não seja respondida, a gente vai anotar, né, o contato, vocês podem colocar o nome e o curso do aluno, né, do estudante, que a gente vai dar o retorno, se não conseguirmos atendê-los neste momento, tá? Então, podem ficar bem tranquilos nesse sentido. Então, a colega Darla já está apresentando aí para a gente dar início. Bom, então, a nossa reunião hoje, né, é a nossa primeira reunião de familiares dos cursos integrados referente ao segundo semestre letivo de 2021, né? Pode passar, Darla. Bom, então, pais e responsáveis, né, familiares, alunos, enfim, o nosso semestre, né, o segundo de 2021, após o recesso e as férias, iniciou, então, no dia 23 de agosto, né, que foi segunda-feira passada, quando a gente retornou com as atividades remotas, né, é muito bom salientar que o Instituto Federal Farroupilha está em atividades remotas, então, no Campus Alegrete não é diferente, né, estamos atendendo nossos alunos através do nosso sistema SIGA e das demais tecnologias da informação e comunicação. Então, o semestre iniciou no dia 23 de agosto e ele vai findar no dia 23 de dezembro, tá? Então, esse é o prazo que nós temos. Aí tem um resuminho, né, dos calendários, então vocês podem ver que ali início de agosto tá com uma cor lilás e uma cor azul, que era o recesso e as férias, né? Entre os dois, entre o final do primeiro semestre e o início do segundo. Os diazinhos ali que estão em amarelinho são os dias letivos, e os que estão em azul são os feriados já previstos, né, no nosso calendário. Então, nesses dias em azul, nós não temos atividades letivas. Aqueles familiares que talvez não residam em Alegrete podem estar estranhando o feriado do dia 8 de dezembro, né, mas vale ressaltar que é um dia que é feriado em Alegrete, né, especificamente. Assim como Santiago e Santa Maria, se não me falha a memória neste momento, tá? Então, só para explicar ali o dia 8. Então, nós iremos até o dia 23, né, e após estaremos, então, em férias, em recesso de Ano Novo ali e Natal, e depois as férias, né, para nós depois adentrarmos no ano de 2022. Pode passar, Darla. Bom, então aqui nós temos algumas datas importantes, né, em relação ao segundo semestre. A gente, seguidamente, né, os professores, os coordenadores, a gente relembra com os alunos essas datas, né, mas é sempre bom lembrá-las. Mas antes de nós entrar nas datas especificamente, eu gostaria de salientar que o segundo semestre, no cômputo da nota final dos nossos estudantes, ele tem um peso um pouco maior, que a gente chama de peso 6, né? O primeiro semestre tinha peso 4 e o segundo semestre tem peso 6. Então, se algum estudante não se saiu tão bem no primeiro semestre, né? Talvez não conseguiu alcançar a nota que ele esperava, né? Está meio
desanimado, não desanime, né? Segue em frente, segue o foco, que o segundo semestre tem um peso maior, então dá para recuperar tranquilamente, né? Dá para retomar, não desistir de forma alguma, né? Nos procura, se está um pouco desanimado, procura os coordenadores, a direção de ensino ou a gestão do ensino, as colegas da assessoria nos auxiliam nesse sentido, né? Temos uma equipe especializada nesse sentido, nos procure que a gente dá um apoio e dá um auxílio. Então, só para ratificar, então, que esse semestre tem um peso um pouco maior, então é bem tranquilo para recuperar aquilo que, porventura, ficou faltando ali no primeiro semestre. Então, como já disse antes, o segundo semestre vai de 23 de agosto a 23 de dezembro. A previsão da entrega dos pareceres, né, só para lembrá-los, então, que no meio do semestre a gente realiza um conselho de classe intermediário, onde são emitidos pareceres, né, que não são notas, né, aquele parecer mais do andamento, né, do rendimento dos estudantes, que é para, né, os pais e familiares terem uma ideia de como ele está se saindo, né, nas aulas. Então, a previsão desses pareceres é para final de outubro, né, então a gente terá uma outra reunião aí no finalzinho de outubro, início de novembro ali, para conversar com vocês sobre os pareceres e sobre o final do ano mesmo, aqueles cálculos que a gente faz, né, desculpa, para fechar as notas, né, que os alunos, os estudantes gostam de fazer as continhas para ver o que está faltando. Então, mais ou menos em final de outubro, início de novembro, a gente vai ter um novo encontro. Hoje, né, a nossa pauta principal, vamos comentar daqui a pouquinho, é disponibilizar para vocês as notas do primeiro semestre. Mas, né, o dezembro está logo ali, como a gente diz, e teremos que também, né, mais para frente, então, disponibilizar as notas do segundo semestre, para que os estudantes vejam se estão aprovados nas disciplinas, né, ou se eles precisarão fazer uma nova avaliação, que a gente chama de exame, né. Então, a divulgação das notas, numa outra reunião semelhante a essa, será ali por volta do dia 11/12, né, então, a gente vai disponibilizar no sistema, né, os professores colocam as notas lá para os estudantes, e nós promovemos um encontro, então, para novamente disponibilizar essas notas para os familiares que quiserem acessar o boletim dos seus filhos. Os exames finais, então, né, para aquele aluno que, porventura, não atingiu aquela nota mínima para aprovação, ele vai ter ainda a chance de fazer o exame nas disciplinas que ele não teve êxito. A previsão desses exames, então, será de 13 a 17 de dezembro. Então, até o dia 11 de dezembro, ali, né, 10, 11 de dezembro, serão aulas normais, né, os alunos estarão em contato com os professores, fazendo suas avaliações, e após, então, começará o período de exames com, né, um calendário previamente estabelecido pelas coordenações, que será, então, comunicado aos estudantes e aos familiares. Após o dia 17, então, ali entre 17 e 23 de dezembro, está previsto, então, os conselhos de classe, né? Onde nós, enquanto equipe de ensino, nos reunimos com os coordenadores, com os professores, com os colegas da assessoria pedagógica, para analisar, então, como foi o desempenho dos nossos estudantes dos cursos integrados. Então, senhores pais, vocês podem notar que o nosso calendário tem atividades previstas até dia 23 de dezembro, mas os estudantes não estarão envolvidos totalmente até este dia, porque precisamos reservar, então, esse espaço para a realização dos exames e para a realização dos conselhos de classe finais, tá bem? Qualquer dúvida, depois vocês podem ir colocando que a gente vai respondendo. Pode passar, Dar. Bom, então, a nossa pauta principal hoje, até para não tomar muito tempo de vocês, talvez alguns tenham chegado recentemente do trabalho, né? É para informar que as notas, né, os boletins do primeiro semestre estão à disposição. A gente, em momentos anteriores, né, à situação pandêmica que vivemos, né, os colegas aí bem lembram, né, e os pais dos nossos alunos do terceiro ano, né, ou de alunos que estão há mais tempo conosco,
que nós fazíamos uma reunião no auditório, né, lá do campus, com o auditório lotado, vamos matar um pouco a saudade lembrando, né? E nós fazíamos essa reunião lá no campus e nós disponibilizávamos, então, os boletins e os pais podiam conversar com os professores, né, neste momento. Como a situação não nos permite, né, fazermos esse encontro, espero que em breve possamos estar novamente juntos, né, com segurança, né, claro, né, numa situação que a gente não corra nenhum risco, né, em função da situação pandêmica. Então, por enquanto, podemos disponibilizar para vocês por os meios, né, que a gente tem, que é o nosso sistema, ou pelo e-mail. Então, os boletins já estão à disposição, né, com as notas do primeiro semestre, né, em todas as disciplinas, e vocês têm duas maneiras de ter acesso a essas notas dos alunos. Uma delas é no próprio portal SIGA-A, que é o nosso portal oficial, né, do campus, tanto com o perfil de familiar, né, ou do próprio perfil do estudante. Então, os nossos estudantes podem auxiliar os pais aí na emissão dessas notas. Então, essa imagem ali, onde está aquela setinha vermelha, a gente pode verificar como que vocês podem fazer para ter esse acesso. Então, vocês vão entrar ali no SIGA-A, na aba do ensino, que é aquele bem à esquerda, ali bem no cantinho, e vai abrir toda essa listinha ali. Tá marcadinho em azul o emitir histórico, tá? Mas não é ali que vocês entram. Vocês vão entrar no primeiro item, que é emitir minhas notas. É onde a setinha vermelha está indicando, tá? Então, clica ali em consultar minhas notas, na verdade, perdão. Cliquem ali em consultar minhas notas e vai ter as notas ali expostas, né, por disciplina. Mas, né, se tiverem dificuldade em acessar por aí ou preferirem, né, visualizar o boletim, temos uma segunda opção. Pode passar, Dar. Então, a segunda opção que vocês podem fazer para ter acesso aos boletins é entrar em contato conosco, né? Então, vai ser via e-mail. Então, vocês podem entrar em contato com a coordenação do curso, né, ou com o setor de assessoria pedagógica, que os colegas vão estar, então, atendendo e encaminhando este boletim por e-mail. Então, é importante sempre identificar o nome do aluno, né, qual é a turma, e se o e-mail for mandado para o setor de assessoria pedagógica, né, seria importante colocar também o curso. Talvez facilite ali para as colegas, né, emitir o boletim com mais rapidez, com mais celeridade. Então, depois eu peço que os colegas coloquem no chat ali esses e-mails, né, para auxiliar os pais e os responsáveis. Então, vocês podem encaminhar e-mail para o setor de assessoria pedagógica. O e-mail é sap@iffarroupilha.edu.br, tá? Então, indica o nome do estudante, a turma e o curso, né? O nome e o curso acho que já ajuda, né, guris? Me corrijam se estiver equivocada. Ou então vocês podem entrar em contato especificamente com a coordenação do curso, né, que o aluno está frequentando, se é o técnico em agropecuária, se é o técnico em informática ou se é o técnico em química. Para o caso dos alunos do técnico em agropecuária, então a gente precisa enviar e-mail para agropecuária, né, sem acento, .al@iffarroupilha.edu.br, tá? Tem umas letrinhas a mais ali no slide, mas os colegas colocam lá no chat corretamente. Para os estudantes, né, que frequentam o curso técnico em informática, então o e-mail deve ser enviado para coord, né, coord.tech.info.al@iffarroupilha.edu.br. E para os alunos, né, que frequentam o curso técnico em química, então o e-mail é químicaintegrado, tudo junto, .al@iffarroupilha.edu.br, tá? Então, senhores familiares, fiquem bem à vontade para escolher o melhor meio de vocês ter acesso a essas notas. É importante, né, que vocês tenham esse acesso a essas informações para ver como é que foi o desempenho,
né, dos nossos estudantes no primeiro semestre. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, né, se eles precisarem de auxílio de alguma forma. Então, tanto pelo o setor de assessoria pedagógica, que daí vale para qualquer curso, né, para qualquer estudante, ou com as coordenações, então, para o curso que o estudante frequenta. Nós temos vários estudantes que estão sendo atendidos por material impresso. Daqui a pouquinho, agora, na sequência, eu vou conversar um pouquinho com você sobre o material impresso. Então, os alunos, né, que são atendidos pelo material impresso, que são aqueles que não têm acesso ao sistema, né, devido a N fatores, a gente vai estar encaminhando os boletins, então, junto com o próximo material, que é o primeiro material do segundo semestre, que vai ser a partir do dia 10 de setembro, tá? Esse material vai estar disponível, vai ser encaminhado, né? E junto vai o boletim, tá? Temos alguma dúvida até aí, colegas? Ou podemos seguir e deixar mais para o final? Eu acho que está tudo bem, tudo tranquilo, e ali a gente está respondendo conforme as dúvidas, os questionamentos vão surgindo ali. Eu vi que o professor Jefferson e a Mari também já estão. A gente está dialogando ali com o pessoal no bate-papo. Tá? Pode seguir, eu acho, e ao final, se tiverem dúvidas aí, a gente vai respondendo aqui na chamada. Ótimo, professora Mariana, muito obrigada. Bom, podemos seguir, Darla? Bom, então, sobre os boletins é isso, tá? Eles já estão à disposição e vocês podem, então, ou consultá-los as notas lá no SIGA, ou podem entrar em contato conosco, tá bem? Quanto aos materiais impressos, então, talvez tenha familiares nos assistindo de estudantes que são atendidos nesse formato, a gente salienta que os alunos do material impresso, eles têm um calendário de atividades, avaliações um pouquinho diferente daqueles alunos que nos acompanham pelo sistema, né? Então, nós vamos ter, para o segundo semestre, o envio de 3 blocos de materiais, tá? Salientando que aqueles estudantes, né, que são do material impresso e residem em Alegrete, eles devem retirar esse material no nosso escritório, que fica ali no centro. E os alunos que são de cidades, né, diferente de Alegrete, fora da cidade, a gente faz toda uma rota de entrega com o auxílio da assistência estudantil. Então, essas 3 datas aí é a previsão, né, de que o material vai estar disponível no escritório, e a partir deste dia inicia-se a entrega, né, em localidades para fora da cidade. Então, será um material primeiro a partir de 10 de setembro, o segundo lote vai ser a partir de 6 de outubro, e o terceiro a partir de 5 de novembro. Deve estar pensando, professora, mas 5 de novembro, né, e vai terminar só em dezembro as aulas. Sim, mas é que depois os alunos precisam nos retornar esse material do dia 5 de novembro, nós precisamos corrigir, né, fechar a avaliação do estudante e ainda encaminhar o exame, né, caso seja necessário. Então, a gente gostaria até de solicitar auxílio dos senhores familiares nesse sentido, para que os alunos, então, tomem cuidado com essas datas, né? Então, a partir de 10/9, ele recebe o material. No dia, a partir do 6/10, quando ele for retirar ou receber o segundo material, é importante que ele leve, então, as tarefas daquele material que ele recebeu em setembro. Da mesma forma, quando ele for retirar o material de novembro, né, ou for receber da equipe da assistência estudantil esse material, ele devolva as atividades referente ao material do dia 6/10. E depois, aqui desse dia 5/11 aqui, nós teremos um outro dia que a equipe vai estar passando para buscar, então, os materiais que ficaram no dia 5/11, tá? Essas datas a gente vai, no primeiro material, vai enviar todas as datas direitinho para os estudantes, então, só ficar atento para não perder esses prazos. Se depois que os colegas corrigirem todo esse material, né, caso o estudante ainda precise fazer um exame, a partir do dia 3 de dezembro, o exame vai estar disponível,
e a gente entra em contato com o estudante ou com os familiares para informar que ele vai receber o exame, né? Informando o prazo também para ele nos dar esse retorno. Bom, a gente sabe que imprevistos acontecem, né? Tanto talvez a família se mudar para uma localidade que não tem acesso à internet, ou então ficar sem internet, né? Por um motivo ou outro, mas a gente tentou estabelecer um prazo para solicitar esse tipo de material, justamente para que a gente possa atender o estudante. Então, o prazo, digamos que o prazo máximo para o aluno, né, solicitar o material impresso será o mês de outubro, até o final de outubro ali, tá? Por que final de outubro? Porque no dia 5 de novembro irá o último material do semestre. Então, esse aluno que porventura precisar deste material, a gente pode aqui em novembro estar enviando este material e algum que tenha ficado pendente, né, que o aluno não tenha tido acesso, tá? Então, nós estabelecemos, né, esse prazo. Qualquer caso diferente disso, a gente pode estar analisando também. Bom, para quem é o material impresso? O material impresso é para aqueles casos, né, de estudantes que não têm acesso ao SIGA. E assim, não, vamos ter, por exemplo, que fiquei sem internet, mas daqui 15 dias eu vou ter acesso novamente. Isso não é um caso de material impresso. Esse é um caso de avisar o coordenador do curso, que ele vai avisar os professores, o estudante tal vai ficar 15 dias, né, ou tantos dias sem acesso, né, por motivos que não vem ao caso, e depois, então, os professores já vão estar cientes que esse estudante ficou sem acesso e vão estar, né, auxiliando ele a recuperar as atividades. Por que a gente coloca isso? Porque a nossa logística de organização do material impresso é bastante grande. Daí, talvez, quando o aluno for receber esse material, ele já está com acesso novamente, né? E daí ele acaba não fazendo no sistema e nem do impresso. E daí acaba gerando um pouco de confusão. Então, no intuito de dar um fluxo, né, para o trabalho dos professores e para não prejudicar o estudante, então a gente solicita que esses casos para entrar no material impresso sejam de não acesso permanente, né? Ou porque vai ficar durante um longo período sem acesso, sem internet, ou porque está numa localidade que não tem acesso à internet, né? Ou por outros motivos, né, que vocês venham a nos comunicar, que vai influenciar num não acesso por um longo período, tá? Então, só para trazer esses dados aí, caso algum familiar de aluno que recebe material impresso esteja nos ouvindo, né? Ou venha acontecer algum caso específico nesse sentido. Pode passar, Darla. Eu acho que as informações mais gerais eram essa, né? Porque a ideia era informá-los, então, né, sobre o início do semestre, sobre a questão das datas, né, do segundo semestre, a questão do material impresso para os alunos atendidos nesse formato. E, então, o nosso ponto principal é informar a vocês, senhores pais, responsáveis, familiares, pelos nossos estudantes, que os boletins, então, estão à disposição para vocês, então, entrarem em contato conosco, né, solicitando este boletim do primeiro semestre, para ter um panorama do desempenho dos nossos estudantes. Então, eu vou de imediato passar para a professora Mariana Dalry. Pode falar, Mariana. Olá, boa noite a todos, boa noite, estudantes e pais dos nossos estudantes, né? Eu queria só destacar aqui que eu vi no chat, eu comecei a responder ali, de repente tu volta o slide do boletim, pessoal, os alunos ali, alguns pais perguntaram, os próprios alunos têm o acesso ao boletim, quer dizer, foi muita informação, né? Foi uma, depois foi a outra, depois foi a outra. Então, pessoal, podem sim solicitar, tá? Não tem problema, só que eu quero deixar claro que ali, como vocês podem ver na apresentação, o próprio aluno pode buscar no menu Ensino, consultar minhas notas,
tá? Ele vai lá, ele mesmo abre, a gente não faz a impressão, então a mesma informação que o aluno vai encontrar no CIGAR é a informação que a gente vai mandar para vocês por e-mail, tá? E uma outra mãe aqui colocou, só porque eu estou em outra aba aqui, ela comentou aqui de uma reunião com os professores e os cursos separadamente, tá? Eu, enquanto coordenação, acredito que a Mariana ali, minha charada química, e o professor Jefferson também, a gente fica sempre à disposição de vocês. A gente não julga necessário uma nova reunião para informes, assim, que a gente está sempre colocando, os alunos acompanham nas redes sociais, nós estamos aqui também à disposição de vocês, né, e daí só queria dizer que a gente está sempre disponível, né, quando um pai tem alguma dúvida ou algum questionamento. E também eu acho que aqui há mais uma pergunta, acho que foi, do contato por telefone, não tem problema. Os meus alunos, todos os alunos do curso técnico têm o meu contato de WhatsApp, tá? Só que o que acontece? Eventualmente, a gente ou está em reunião com os colegas, ou reunião com a coordenação, ou está em aula, né? Então, eu peço que entre em contato com a instituição, né? Coloque qual é a dúvida, qual é o questionamento, qual é o assunto, e a gente organiza e retorna a ligação. A gente tem feito assim com a Rosângela, eu acho que eu conversei com alguns pais, até no final do semestre ali, questões pontuais de uma disciplina, um professor, algum mal entendido que aconteceu, né? Com algum professor em alguma disciplina, às vezes até um erro de digitação de nota, a gente pode conversar, pode dialogar, só entra em contato que aí eu retorno, para a gente poder conversar por telefone, se o pai preferir. Teve uma mãe aqui que colocou que achou que fica muito distante essa questão por e-mail, mas eu entendo, e assim, a gente podendo, a gente liga, a gente retorna, e a gente está sempre à disposição ali, tanto CGE, DE, o pessoal do apoio ali, as nossas colegas pedagogas também, para auxiliar nessa comunicação, tá? Só isso daí que eu queria destacar, e o próprio aluno pode buscar o boletim ali no sistema, tá, pessoal? Não precisa solicitar por e-mail, que nem foi o parecer, tá? Como é diferente, todos os professores já lançaram, então o aluno já tem acesso, tá? É isso aí que eu queria destacar. Obrigada, professora Mariana. Então, ratifico ali a informação da professora, né? O próprio aluno pode acessar suas notas, né? Então, a gente acolheu ali, anotou a sugestão, né? Então, ter reuniões em grupos menores, né? Com os de cada curso, né? Porque deu para nós perceber que os pais querem, tipo, conversar com o professor, né? Ter um contato mais próximo. Então, a gente vai anotar essa sugestão, né? E vamos ver como é que a gente pode organizar. Pode falar, professora Mariana. Eu acredito que eles desejam participar de forma ativa, né, na reunião, falar, se comunicar, de repente é essa necessidade, esse anseio que nós tivemos no começo da nossa experiência de atividades remotas, alguns incidentes e algumas complicações de reuniões muito abertas para todos falarem, né, então por isso que a gente agora optou por essa transmissão via YouTube, né, até por uma questão de segurança, para não invadirem a reunião, né, não causar nenhum constrangimento aqui, tanto para professores, alunos, a gente está utilizando essa forma, mas acredito que o ano que vem isso tudo seja solucionado com retorno ao ensino presencial, né, se Deus quiser, todo mundo se vacina, em 6 meses, 1 ano, aí a gente consegue, aos poucos, voltar. E até lá, a gente está tentando essa aproximação, esse diálogo, da forma que a gente consegue, né, que a gente pode. Então, só justificando, que eu acho que esse é o anseio dos pais, poderem se comunicar e poderem falar, né, ter voz aqui no meio da reunião, que é o que ocorria no presencial. Obrigada, professora Mariana. Bem esse o cenário que a professora Mariana colocou, né, então esse canal foi o que a gente encontrou, né, de podermos passar as informações, mas a gente anotou, então, essa sugestão, e também os senhores podem se usar do e-mail, né, tanto da assessoria pedagógica, da direção de ensino, depois eu peço para a colega Rosângela colocar no chat ali para nós, da coordenação geral de ensino, das coordenações do curso, para nos mandar, né, um e-mailzinho perguntando, sou, né, familiar do estudante tal, né, se quiser maiores explicações sobre as notas que olhou no boletim, né, enfim, né, não é o ideal,
mas a gente também pode atendê-los neste formato. Acredito que surgiu alguma dúvida sobre livros didáticos, né, professora Ana Rita? Então, assim, no início do semestre passado, foi feito kits de livro didático e disponibilizado para os estudantes dos cursos técnicos. Como é que funciona, né? Só para a gente poder entender o que está faltando para esse estudante. Os estudantes que são residentes em Alegrete, eles tinham que retirar o livro lá no nosso escritório, que é na Rua Venâncio Aires, né? Depois a gente pode colocar o endereço também no chat. E os alunos que são de fora da cidade, a gente preparou uma rota, né? E a assistência estudantil fez a entrega desses livros. O que pode acontecer caso o estudante não tenha recebido o livro? Se ele é de Alegrete, né? Ele vai ter que ir até o escritório retirar esse material. Então, eu peço, né, que o estudante ou o pai responsável, né, entre em contato conosco, né, com a Coordenação Geral de Ensino, com a direção de ensino ou com a coordenação do curso, informando para nós, né, de que turma e de que curso é esse estudante, que a gente vai estar passando a data que vai ter alguém para atendê-lo lá no escritório. Caso o estudante seja de outra cidade, né, talvez tenha essa informação no chat, mas daí vocês podem nos passar depois, da mesma forma, né, entre em contato conosco, né, coordenação de ensino, geral de ensino, direção de ensino, ou a coordenação do curso, né, informando, eu sou aluno da turma tal, eu sou de tal cidade, eu não recebi o livro. Por que acontece? Às vezes a equipe da assistência vai até a cidade, não encontra o endereço, ou não encontra, não tem ninguém em casa, né? Ou, enfim, né? Acontece N situações que pode ter passado, né? Então, esse caso. Da mesma forma, a gente vai estar pegando o nome do aluno, né? E na próxima rota que a assistência estudantil fizer, agora início de setembro já vai ter uma rota para levar o material impresso, nós vamos estar encaminhando esses livros, tá? Então, entre em contato conosco, né, para o estudante ter acesso aos livros, porque muitos professores, né, utilizam desses livros para organizar suas aulas. Mais alguma dúvida, colegas, antes de passar para as coordenações? Assim, de imediato? Eu acho que surgiu ali, mas o professor Jefferson já colocou, né, os pesos, tu falou também no começo já, né, talvez alguns pais tenham entrado depois, tá, pessoal? O primeiro semestre, peso de 40% da nota final anual, e o segundo semestre tem peso de 60% da nota final anual. Por isso que o segundo semestre é um momento que o aluno tem a oportunidade de recuperar a nota da média final anual. Tá? O professor Jefferson e a professora Miriam já colocaram no chat, aí quem não estiver acompanhando aí, só para esclarecer, de repente reforçar a informação. Elis, eu só gostaria de reforçar, né, sobre essa questão do livro didático, que realmente o caso, né, dessas duas alunas que a mãe coloca, né, ali no chat, nós inclusive estávamos vendo hoje isso para encaminhar. A gente está organizando esse material para ser enviado, mãe, agora no dia 10, né? A gente já confirmou hoje o endereço, né? O que a gente percebeu, né? Na acolhida agora discente, quando aconteceu, a gente observou que a Juliana se manifestou ali, né? A nossa aluna, colocando que ela ainda não tinha tido acesso aos livros. Então, a gente está, sim, providenciando, né? Nós estamos cientes, né? Dessa demanda, né? Que ficou retida. E então já verificamos isso, hoje confirmamos direitinho o endereço, né, e o combinado que a mãe havia feito, né, quando ela solicitou os livros. Então, só para tranquilizá-la, que eles já estão separadinhos para agora, junto, né, com o próximo envio do material impresso que vai, né, para a cidade de Rosário, a gente estará encaminhando esses livros, tá bem? Obrigada. Obrigada, Rosângela. Inclusive, agora os colegas estavam informando que foram enviados livros por correio, que acabaram retornando por endereço incompleto, né? Então, foram feitas tentativas, mas em alguns casos a gente não teve sucesso. Outra coisa, familiares, lá no escritório, né, por a gente estar em atividade remota, né, no campus nós não temos atividades, né, e lá no escritório não é todo dia que tem colegas lá para atender. Então, por isso a importância de vocês nos contatar previamente.
como eu comentei, pode ser com a direção de ensino, com a coordenação geral de ensino, com a direção geral de ensino, né, com os coordenadores, a gente vai estar tentando, né, mas, né, para a gente não, digamos que, pulverizar muita informação e acabar se perdendo, né, penso que vocês podem entrar em contato com os coordenadores do curso, né, e com a coordenação geral de ensino. Eu acredito que a gente pode, né, simplificar dessa forma, e daí a gente vai estar tentando entrar em contato com vocês, né, para a gente poder viabilizar esse material, tá? Inclusive, aqueles pais que não receberam ainda, exceto esse caso que a colega Rosângela colocou, de Rosário, que já vai ser encaminhado, que conseguimos confirmar o endereço, né, pode colocar o nome do aluno, né, um contato telefônico no chat, que, assim como teve na reunião de acolhida, né, que nos passaram essa informação de uma estudante que estava sem livro de Rosário, a Rosângela, ali da Coordenação Geral de Ensino, e o professor Jefferson, que é o coordenador, já entraram em contato, conseguiram o endereço, a gente já vai enviar, tá? Então, são N motivos, né, que podem ter acontecido e não ter chegado o livro. Então, né, nos contatem, nos passem o endereço ou um número de telefone para a gente ligar, que a gente vai estar tentando encaminhar esse material. Eu vou passar, então, para as coordenações, né, depois a gente vai respondendo mais alguma dúvida. Podemos iniciar com o professor Jefferson, do Técnico em Agropecuária? Pode ser, Jefferson? Pode ser sim, Elisandra. Então, boa noite a todos. Sou o professor Jefferson, estou à frente da coordenação do Técnico em Agropecuária até o final de 2021. Então, como alguns pais, a maioria já me conhece, já entra em contato comigo, via WhatsApp ou via e-mail. Só ressaltando essa questão da aluna, eu vou retornar, porque é uma coisa que realmente eu tinha ficado em resolver esse problema. Foi enviado alguns e-mails, esse problema é desde maio. Eu enviei ao setor responsável pela entrega dos livros, que é o setor de assistência estudantil. Então, a gente informou a CAE, e acredito que eles tenham tentado fazer a entrega desses livros da Juliana, mas não conseguiu fazer, não conseguiram entregar os livros, na verdade. Então, hoje, as meninas do SAP e a Rosângela, da CGE, estavam tentando entrar em contato com a aluna pelo telefone que está disponibilizado no SIGA-A, e o telefone só estava fora da área de cobertura. Então, às vezes é importante a gente manter os contatos atualizados no SIGA-A, ou se o aluno não conseguir fazer essa troca, que ele entre em contato comigo, que eu faço prontamente, não tem problema, para evitar esses desencontros. Às vezes é complicado, a gente está longe, a gente não se conhece, como alguns pais colocaram ali, essa dificuldade, os pais não conhecem os professores, a mesma coisa acontece conosco, às vezes a gente não conhece o aluno, porque a maioria das nossas aulas online, os alunos não abrem a câmera. Até eu estava comentando essa semana com os alunos do técnico em química, que eu tive que largar a turma por outros motivos institucionais, e eu estava falando que eles, se um dia eles me virem na rua, eles vão me reconhecer, mas eu, infelizmente, não reconhecerei todos, porque eles nunca abriram a câmera durante as minhas aulas, então eu não sei quem são. Então, esse formato remoto acabou dificultando esse reconhecimento um do outro. Então, a gente entende, como instituição é complicado para nós, assim como vejo que é complicado para os pais também, para manter esse controle, principalmente das notas, dos trabalhos dos seus filhos, mas a gente está sempre à disposição. Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade de contato com os professores do curso, de alguma disciplina, por favor, nos encaminhe por e-mail. A gente já deixou ali no chat o e-mail da coordenação do curso, que mais breve possível eu vou tentar entrar em contato para tentar ajudar, né, de alguma forma, os pais. Sobre o curso técnico agropecuária, mais especificamente, às vezes eu não consigo atender todas as demandas no mesmo dia, porque é o maior curso da nossa instituição. Nós somos quase 400 alunos,
Então, fica difícil, só eu que estou na frente da coordenação, mas dentro do possível a gente tenta encaminhar os professores que atuam no curso, eles estão sempre disponíveis também. Então, a gente tenta solucionar dentro do nosso espaço, né, das nossas possibilidades. Falar um pouquinho sobre a questão que foi levantada no chat também, sobre os pais, sobre uma reunião específica por turma. A gente já teve essa experiência, o ano passado foi um pouco desgastante, porque foi invadir a nossa reunião via Meet, então a gente não conseguiu fazer, a gente teve que cancelar, então por isso que a gente acabou optando por fazer nesse formato via YouTube, para evitar transtornos. Infelizmente acontece, foi bem complicado, porque os pais se disponibilizaram, saíram do seu horário ali para estar na live e simplesmente ela não pôde ocorrer porque o pessoal invadiu. Mas a gente pode pensar um formato, sim, eu vou conversar com os professores para a gente pensar uma forma de tentarmos entrar ter esse contato com os pais dos alunos o mais breve possível. Amanhã a gente tem reunião de curso, então eu vou estar com a maioria dos professores do técnico em agropecuária e a gente pode já pensar numa possível solução, e dentro em breve a gente está contatando vocês para falar um pouco mais especificamente dos seus filhos e como ele está no andamento das aulas. Peço a todos também, as nossas informações do nosso curso, elas estão disponíveis tanto no Instagram do curso quanto na página do Facebook. Então, ali está meu contato, tem o contato de e-mail. No próprio SIGA, os pais podem verificar na turma virtual dos seus filhos o nome do professor e o e-mail. É o canal mais rápido de contatar os professores por e-mail. Ali mesmo, se os pais querem falar por telefone, é só solicitar para o professor, ele com certeza, ele vai disponibilizar seu número de telefone para vocês conversarem com eles mais diretamente. Acho que as informações são essas. A principal que todo mundo quer saber, eu acho que a Elisandra vai comentar no final, é a questão da nossa volta presencial. Então, a gente ainda não tem essa resposta, mas daí a Elisandra e a Rosângela, né, podem falar um pouquinho melhor sobre isso lá no final, que eu acho que é a dúvida, que é, inclusive a nossa, dos professores, que a gente quer saber, quando voltaremos ao nosso presencial. Tá? Então, eu fico à disposição, estou respondendo aos questionamentos ali no chat, e vou passar a palavra para a coordenadora do técnico em Química, a professora Mariana. Olá, boa noite a todos. Então, eu sou a professora Mariana, coordenadora do técnico em Química atualmente. Eu sou professora de Química. Bom, primeiro eu só gostaria de dar um recado, né, para todos os pais, os responsáveis, né, os alunos, a maioria já está sabendo também, que nós temos agora, então, uma monitoria de Química. Isso é para os 3 cursos, tá? Então, nós temos um aluno do curso de licenciatura em Química, ele já é formando, então ele já está no final do curso, né, já realizou quase todas as disciplinas, e ele vai auxiliar os alunos também, além dos professores, né, nas dúvidas que os alunos tiverem para essa disciplina. Então, nas quartas-feiras, ele vai atender os alunos na parte da tarde, dos cursos de agropecuária e informática, e na parte da manhã, os alunos do técnico em Química, né, em 2 disciplinas específicas aí do curso, né, ligadas à Química. Então, o aluno é o Denis, ele disponibilizou um número de WhatsApp, que eu estou enviando para os alunos, para as coordenações, os professores também vão repassar para as turmas, né? Então, os alunos ou vocês vão entrar em contato com o Denis por aquele número disponibilizado e aí combinar a melhor forma de atendimento, que pode ser pelo WhatsApp mesmo, né? Se for uma dúvida mais rápida, ou pode ser até através de uma videoconferência, tá? Então, é mais uma forma que nós encontramos de auxiliar um pouco os nossos alunos. E, no mais, acho que já foi dito praticamente tudo aqui, né? Eu só gostaria de pedir ao auxílio das famílias, dos responsáveis, na organização dos horários dos alunos e também aí das datas deles, porque muitos estão perdendo prazos de entrega de atividades, realmente por não se organizar, né? Então, talvez uma agenda ajude, ou fazer uma listinha em uma folha mesmo, em um caderno, né?
isso já auxilia bastante, ir anotando as datas, né, os horários, enfim, para melhor organização, porque realmente o ensino remoto exige uma organização um pouquinho maior, já que a gente não está sempre ali junto com os alunos, lembrando, né, as datas e tal. Então, no mais, a coordenação do técnico em química fica à disposição, a maioria dos familiares já tem meu WhatsApp também, e podem entrar em contato também pelo e-mail da coordenação, qualquer dúvida que tiverem. Uma boa noite. Passamos para outra professora Mariana Dalrido, técnica em informática. Tudo bem, pessoal, boa noite. Eu já tinha me pronunciado ali antes, e quando o professor Jefferson falou, eu vou passar a palavra para a professora Mariana, eu pensei assim, e agora? Bom, eu estou agora nesse momento, né, à frente da coordenação do técnico em informática, eu sou professora de matemática, né, o professor da área técnica, esse ano, né, eu acabei assumindo, assim, meio de paraquedas, e estou à disposição de vocês aí para o que precisarem de nós, né, de mim e de todos os professores. A gente é um grupo, assim, bem próximo, e a gente acaba assumindo a coordenação de forma participativa, né, então sempre que surgem dúvidas ou questionamentos, eu converso com o grupo de professores. A gente, dentro da instituição, trabalha assim, e eu acho que isso é muito válido, muito importante. Destaquei ele, achei até engraçado, bem na hora que eu coloquei um exemplo, a Miriam colocou outro também, né, os pais estavam na dúvida ali dessas médias finais, mas é bem tranquilo, bem acessível. Eu vi também que uma mãe ali colocou de grupos de pais, né, eu acho que vocês têm essa autonomia, de repente, enquanto pais ali, de formarem esse grupo, de dialogarem entre vocês, também é importante, é válido, e porque nós temos vários já grupos com os alunos, né, e os alunos isso é muito importante, eu achei, não tinha pensado nesse recado aí que a colega Mariana de Química falou, né, essa organização pessoal de cada estudante em casa, a gente percebe, enquanto professor, o aluno que está organizado e o aluno que não está organizado, e às vezes essa média final desse acúmulo de trabalhos não é tão diretamente, não é proporcional ao desempenho do aluno, mas sim à organização dele em casa, com as suas atividades, de um espaço, de um tempo reservado, né, às vezes ele vai até mais tarde, fazendo as tarefas, ele escolhe o domingo, escolhe o sábado, porque a gente tem essa flexibilidade no ensino remoto, mas é importante que vocês tenham consciência que quanto mais o aluno for protelando essa organização, pior vai ser, que o final do ano vai chegar e a gente vai ter que encerrar o ano, não é como no primeiro semestre, que às vezes a gente posterga um prazo, né, semana que vem, na outra semana e na próxima, agora vai ficando cada vez mais apertado esse prazo e a responsabilidade do estudante também. Então, entendemos que no presencial a gente já faz essa cobrança, né, mas assim, como não temos a proximidade para poder falar com o aluno, olhar para ele e dizer, e aí, o que aconteceu, o que está acontecendo, porque nossos encontros síncronos são com todos os alunos, e dificilmente o aluno fala, principalmente o aluno do primeiro ano, aqui temos muitos alunos do primeiro, da T10 e da T11, e acho que o da agropecuária também, é difícil essa aproximação, até os alunos que já estão lá no terceiro, que foram nossos alunos no presencial no primeiro ano, eles têm mais essa proximidade, e eles conseguem perguntar, questionar, falar que não entenderam, ou ficam depois da aula para perguntar, tá? Então, eu queria colocar aqui que eu, assim como qualquer colega, fica à disposição do estudante depois da aula ali, se o aluno quiser conversar, colocar alguma situação pessoal que esteja passando ou vivendo, às vezes o aluno não quer se expor, não quer falar na turma, pode chamar o professor, falar ali um momento depois da aula, a gente tem esse tempo, a gente fica ali 1 hora, isso aí é um questionamento também dos alunos, aquele momento síncrono, né, muito embora a disciplina tenha mais horas, 2, 3, 4 horas semanais, o encontro síncrono, ele se restringe a 1 hora, 1h30, eu já fiquei até 2h30, mas é bem exaustivo para o estudante, né, e para a gente que está aqui também falando no monólogo, então a gente conta e espera essa participação do aluno nessa questão. Não sei se tinha mais alguma dúvida aqui, não. Se algum prof puder. Tá, as entregas dos livros, eu acho, né? Se tiver mais alguma dúvida no que eu puder responder, no que eu puder ajudar, da minha parte é isso. Obrigada aí pela participação de todos e continuo aí à disposição para o que precisarem de mim ali, da coordenação e dos professores também. Falo em nome de todos os professores do curso,
Tá bem? Obrigada, Mariana. Pode falar, Jefferson. Não, só reforçar sobre a questão das aulas online, né, que a Mariana falou agora. Gente, aula tem toda semana, todos os dias tem alguma aula. Então, às vezes os alunos dizem, hoje não tem aula. Todos os dias tem alguma coisa no SIGA. Tem um calendário previsto de aulas síncronas, mas se não tiver atividade online, vai ter alguma atividade na plataforma do SIGA. Então, é importante o aluno entrar na turma virtual, abrir a sua turma para verificar a disciplina, né, daquele dia. Tipo, teve educação física, está prevista para hoje, terça-feira. Então, ele clicar na turma virtual, na disciplina de educação física e ver se o professor postou alguma coisa lá de material. Às vezes, os alunos continuam indo só nas tarefas, né? E nem sempre a atividade está presente como tarefa. Às vezes, ela está disponibilizada dentro da aula, dentro do material que o professor colocou. Então, é necessário essa vigilância, essa atenção dos alunos de clicarem na disciplina da turma virtual e verificar o material que o professor colocou lá, né? Estudar, na verdade, né, aquele material e verificar se tem alguma atividade para ser feita ali dentro. Aproveitar, deixa, né? Eu quero colocar aqui também, por relatos de colegas, né? Eu sei que tem professores da área da informática que fazem encontros quinzenais e gravam vídeos explicativos com passo a passo lá do conteúdo de programação, de eletrônica e tudo mais. Só no primeiro ano nós temos mais de 40 alunos, pessoal, e às vezes temos 6 acessos ao vídeo gravado pelo professor. Então, a gente espera que esse aluno, em algum momento, vai ter que assistir, vai ter que se apropriar daquele conhecimento ali, porque o professor pensou o seguinte, bom, eu vou gravar e o aluno vai poder assistir quantas vezes ele desejar aquilo ali. Então, queria dizer para vocês aproveitarem esse momento, esse espaço, que vocês podem rever aquele conhecimento ali, aquela produção do professor, aquele trabalho que ele teve nos bastidores, de preparar aquele material, de separar aqueles PDFs, de se colocar à disposição de vocês nos momentos para tirarem dúvidas, né? Então, que vocês se apropriem disso e dessa oportunidade agora, do que está acontecendo, porque fica complicado, enquanto coordenação, enquanto apoio, enquanto SAP, a gente chega lá e o professor vai olhar assim, bom, o aluno tinha 20 vídeos aqui explicando o conteúdo, o aluno não abriu nenhum, o que a gente vai fazer depois, né? Então, assim, peço aí que os pais que estão aí, os alunos, né, se conscientizem dessa devolutiva de vocês que a gente precisa para poder apoiá-los no final do ano, tá? Então, esse aí é o meu recado aí, o meu pedido enquanto coordenação, tá? Obrigada, professora Mariana e Jefferson, bem colocado pelos colegas essa questão das aulas, né? Eu também sou professora do integrado, sou professora de Química do primeiro ano A e B, do Técnico em Agropecuária, e também perpasso por tudo isso que os colegas colocaram, tá? Então, senhores familiares, as aulas estão acontecendo, né? Apesar de não ser no campus presencial, né? Os alunos têm atividades diárias para fazer, então a gente pede, como os colegas colocaram, o apoio de vocês nesse sentido, para que eles acessem não só as tarefas, né, mas a turma virtual, né, para ver que tipo de atividade tem da disciplina daquele dia, né, eles têm um horário que a coordenação encaminhou, e eles vão ver, hoje eu tenho química, tenho biologia, tenho história e tenho língua portuguesa. Então ele vai entrar no sistema dessas 4 disciplinas para ver o que tem postado. Ou vai ter material postado, se for uma atividade assíncrona, como os colegas colocaram, ou então ele vai ter a aula online lá, com o professor, né, que vai estar trabalhando com eles né, interagindo ali pelo sistema, pelo Google Meet ou outra plataforma, enfim. Sobre as notas, eu vi que os colegas já responderam ali no chat, né? Nós íamos trazer esses cálculos, mas enquanto equipe, achamos pertinente para deixar para a próxima reunião de outubro ali, para não cansá-los também, né? Mas os colegas já responderam, né? Então, que é o primeiro semestre multiplicado por 0,4, a nota do segundo multiplica por 0,6, justamente o peso maior que nós comentávamos, e a soma desses 2 cálculos tem que dar no mínimo 7, que é a média, né? Então, com 7 ou mais, o aluno está aprovado. Se ele não atingiu 7, ele, né, tem o exame, depois tem o conselho de classe, né? Então, tem várias
alternativas ainda para a gente estar auxiliando de alguma forma. Então, reitero, né? Eu, como docente dali das turmas, os alunos têm meu e-mail, têm meu contato e WhatsApp, né? Não, nem todos os professores disponibilizam seu WhatsApp, isso não é uma obrigatoriedade, tá? Senhores familiares, isso é os colegas, os docentes que colocam essa condição, mas pelo menos o e-mail os estudantes têm. Então, né, fiquem à vontade ali para pedir alguma informação, né, para nós. Os alunos têm os contatos dos professores, justamente para nós tentar estreitar essa distância, né, entre o professor e o aluno, já que a gente não pode estar tá junto, né? Falando nisso, né, acredito que uma das grandes dúvidas seja quando vamos retornar, né? Como os colegas já colocavam, infelizmente, nós não temos ainda uma notícia para dizer para vocês, a gente vai retornar presencial daqui 1 mês, 2 meses, né, no final do ano, mas essas discussões estão sendo retomadas enquanto Instituto Federal Farroupilha, né? A gente vai estar mantendo vocês informados a cada reunião. Qualquer coisa, chamamos vocês para uma reunião extraordinária, né? Se for o caso, para passar essas informações, né? Mas a gente pode já salientar que isso perpassa por várias questões, né? Acredito que alguns já foram colocados no chat, a questão da vacina, né? Então, nem todos os nossos estudantes foram vacinados, né? Vai depender muito de como a pandemia vai estar se apresentando nos próximos dias, mas o que eu posso garantir para vocês é que essas discussões serão retomadas já, né, nesse mês de setembro agora, né, vislumbrando algumas possibilidades. E eu já gostaria de aproveitar, então, pedir um auxílio para vocês, que até nem passei para meus colegas coordenadores ainda, porque tivemos reunião hoje pela manhã, mas gostaria já, né, de aproveitar a oportunidade de informar aos senhores familiares que vai ser disponibilizado agora no mês de setembro, no SIGA, um formulário para os estudantes responder. Um formulário para tentar fazer um panorama vacinal, para que a instituição consiga visualizar quantos alunos foram vacinados, né? Se ele é maior de 18 anos, menor de 18 anos, se já tomou a primeira dose, ou dose única, ou a segunda, justamente para nós começar a desenhar um panorama aí para o futuro, né? Com segurança. Acredito que é a maior preocupação de vocês com os filhos, assim como é nossa com os nossos estudantes, né? Quando a gente retornar para o campus, né? Que a gente retorne com segurança, que a gente possa, então, dar o melhor atendimento para os estudantes. Então, eu gostaria de pedir auxílio dos senhores pais, né, incentivando que os alunos respondam a este questionário, que é de extrema importância. Então, ali, mais ou menos no meio do mês de setembro, a gente vai estar informando os alunos sobre isso, né, vai ser disponibilizada essa pesquisa. Então, a gente conta com a colaboração de vocês. Professora Ana Rita, gurias, querem colocar mais alguma coisa, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade. Prof. Elisandra, só para reiterar o que você já colocou, né, para os pais, os responsáveis aí, eu imagino que todos estejam ansiosos, né, pessoal, por uma questão de um retorno presencial. Talvez muitos de vocês, né, nem conhecem a nossa instituição. Vocês devem estar observando o retorno presencial das aulas no nosso estado. Imagino que nas cidades de vocês isso está ocorrendo e é natural que os seus filhos, né, estejam ansiosos por estar presentes na nossa instituição. Mas eu gostaria de colocar que nós estamos num momento único vivido na humanidade, né? E a preocupação maior da nossa instituição é a manutenção, a preservação da vida, né? Então, todos esses cuidados que vêm ocorrendo desde o início da pandemia estão ligados a esse caso inédito que vem ocorrendo no mundo. E nós estamos a uma distância de 40 quilômetros do nosso município sede, que é o município de Alegrete. Então, muito diferente dessas cidades, né, das escolas do estado, na grande maioria das vezes, onde o aluno não depende de transporte, não depende de refeições, né? Nós temos, por exemplo, nossos alojamentos, o nosso refeitório, que até então
pelo nosso Comitê Institucional de Emergência, o qual o Instituto Farroupilha possui desde o início da pandemia, a recomendação é que, quando as atividades presenciais iniciarem, até então nós não podemos abrir esses espaços. No nosso campus, nós temos apenas um local próximo que serve refeições. Então, nós não teríamos condições de que o nosso aluno fizesse a alimentação, tá? Então, como a prof. Elis colocou, essas discussões, provavelmente elas vão se iniciar, porque a situação pandêmica, pelo que vem se observando, a vacinação vem surtindo um bom efeito, né, pessoal, graças a Deus. No entanto, os adolescentes, como é o caso dos nossos alunos dos cursos técnicos integrados, eles ainda não foram vacinados. E eu observei que muitos pais estão preocupados com isso. E eu fico imaginando, no nosso campus, nós temos uma área, pais, né, e responsáveis, de mais de 300 hectares. Como que nós vamos controlar esses nossos estudantes, mantendo o distanciamento, seguindo todos os protocolos? Claro que o nosso papel é esse, quando nós retornarmos, em algum momento isso vai ocorrer, nós vamos fazer o possível para tal, né? No entanto, essas discussões, elas estarão retomando, mas a decisão do Farroupilha, até então, o semestre é remoto. Por isso que eu reitero as palavras, né, de todos os colegas aqui, que vocês nos auxiliem, porque nós sabemos como é lidar com jovens, com adolescentes, né? Nós precisamos que os nossos filhos eles tenham uma rotina de estudos, né? Que tenham os horários, como os profs colocaram, os materiais estão lá no sistema, aqueles que não recebem, que não possuem condições de acessar, estão recebendo o material impresso. Os nossos professores, aí a grande maioria, disponibiliza dos seus telefones, né, e ficam em contato, muitas vezes, fora de horário, finais de semana, com os estudantes. Então, nós pedimos que vocês, enquanto pais, enquanto responsáveis, nos auxiliem nesse processo, né? Nós podemos pensar em outras estratégias de atender de forma diferente desta live, né? Mas, no entanto, muitas vezes foge das nossas possibilidades devido às demandas que nós temos, que nessa condição remota, elas aumentaram e muito para chegarmos até vocês, né? Então, essa questão de rotina, de persistência, né, de que vocês sejam também, estejam ligados, sejam um braço muito importante, né, do lado da instituição. Isso é primordial para que nós possamos alcançar o êxito do nosso estudante, tá? Então, reiterando as palavras, Rosângela, você se inscreveu, nós vamos lembrando de algumas coisas aqui, complementando. Sim, bem rapidinho, seria um recadinho, assim, que eu gostaria de deixar para os nossos pais e também para os nossos alunos. E o que eu gostaria de dizer para vocês, né, que a instituição, apesar dela utilizar-se, né, desses instrumentos, né, como o boletim, o parecer, a gente não se volta tanto para a questão quantitativa do aluno, né, o quanto de nota ele conseguiu, né, alcançar, mas sim a qualidade desse estudo, né, a qualidade dessa formação. Então, assim, é importante vocês terem em mente isso, né, de que todo o esforço do aluno, toda a caminhada dele é considerada. Então, mesmo que o aluno não tenha tido um bom primeiro semestre, que pode acontecer muitas vezes, né, uma dificuldade de adaptação com um curso técnico integrado, né, que é diferente do aluno fazer um ensino médio normal, né, numa outra escola que só tem o ensino médio, né, a gente tem que ter em mente que os nossos alunos, eles cursam muitas disciplinas ao mesmo tempo, né, e em tempo integral de estudo. E então, bem como as colegas colocaram, né, a questão desse diferencial do nosso aluno, do técnico integrado, né, que precisa, né, de um comprometimento maior, de um foco, de uma organização, né, para poder dar conta de todas essas demandas, né, mas que a gente espera, assim, que ninguém desista, que ninguém se desestimule, né, caso não tenha conseguido um bom aproveitamento, porque é justamente pensando nisso, né, que a nota do segundo semestre tem um peso maior, e além disso, né, a gente ainda realiza lá no final do ano, se o aluno não atingiu a média 7 anual, ele ainda tem
o direito, né, de fazer o exame, né? Então, tem mais um período de avaliações para ver se ele consegue atingir uma média 5, que, inclusive, quando o aluno vai para exame, a média é alterada, a média passa a ser 5, né? Então, é mais no sentido de dar mais uma oportunidade para esse aluno. E ainda assim, né, se ele não obtiver êxito em todas as disciplinas com a média 5, a gente ainda leva o caso para o conselho de classe final, onde lá, né, a gente reúne todos os professores para analisar esse olhar global sobre o aluno, sobre a caminhada desse aluno na instituição. Então, é essa mensagem, né, que nós gostaríamos também de deixar para vocês, tá? Que vocês considerem muito isso e reforçar, né, que todos nós estamos à disposição. Muitas vezes a gente não dá conta mesmo, e aí a gente fica, né, entristecidas, né, entristecidos, também os coordenadores, homens, quando a gente não consegue, né, alcançar todos, corresponder, né, às expectativas, às dúvidas, mas que a gente se esforça bastante, né, apesar de toda a nossa instituição ser muito grande, muitas vezes a gente não consegue dar conta de tudo, mas que todos nós estamos aqui à disposição, tá? E em defesa, né, de uma escola pública, né, gratuita e de qualidade. Então, era essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada, Rosângela. Então, acho que as palavras da professora Ana Rita e da Rosângela, né, resumem bem nossas solicitações, né, aos senhores familiares, né, nessa ajuda para que os alunos, então, tenham êxito também, né, também com a ajuda de vocês. Então, deixamos os contatos no chat, né, ali do setor de assessoria pedagógica, da coordenação de ensino, das coordenações de curso. Qualquer dúvida, então, quanto às notas, entre em contato, né, que às vezes nós com, né, 400 alunos, como falou o professor Jefferson na agropecuária, não damos conta, né, como a Rosângela também colocou, né, de alcançar todos, né, então vocês nos dando esse contato, a gente consegue, né, dar um retorno mais imediato, né, então a gente permanece à disposição, né, qualquer dúvida, entre em contato conosco, avisem os nossos estudantes a ficar atentos aos recados dos professores, né, ou contatem os seus professores, os professores disponibilizam os canais para isso, e não percam as aulas, tá, é importante a participação de todos, tá, a gente está aqui para tentar auxiliar da melhor forma, né, ficamos à disposição, podemos encerrar, gurias? Sim? Elis, Oi. Só para acrescentar, né, a questão já foi colocado, mas se possível, pessoal, nos sigam no Instagram, no Facebook, porque no Face também nós temos os contatos principais, né, de telefone. No momento são todos telefones celulares, né? Então, se vocês conseguirem, pais, é a forma também de nos aproximarmos de vocês. Tá? As principais informações da instituição estão nesses canais. E agradecemos e estamos à disposição para o que precisarem. Bem lembrado, professora Ana Rita, a gente entende que esses canais são mais rápidos, né, e mais acessíveis para as informações. Então, nos acessem por lá também. Então, agradecemos a presença de todos, a atenção, né? Pedimos desculpas se alguma resposta não ficou a contento, mas estamos à disposição nesses canais para atendê-los, né? Desejamos uma boa semana, né, a todos os familiares, um bom semestre aos nossos estudantes e contem conosco, tá? Um forte abraço, muita saúde e fiquem bem.